Sabe aquela sensação de chegar ao final de semana, você comer algo fora da dieta, sei lá, um pedacinho de alguma coisa aqui, uma provinha de sobremesa ali, algo diferente que não tá na tua dieta ou que tu não julga saudável, e aí do nada parece que abriu simplesmente um buraco negro no teu estômago. É como se tu quisesse comer o mundo inteiro depois de uma semana inteira se segurando. Isso tem explicação e não é falta de força de vontade. Muita gente vive esse ciclo a semana inteira fazendo tudo certinho, comendo tudo dentro da dieta, tudo controlado de acordo com o planejamento. E aí no fim de semana, sei lá, sai pra jantar, come uma coisinha diferente, sente uma gordurinha e tudo desanda. A sensação é que é como se aquele momento fosse uma licença, é como se o corpo estivesse esperando o final de semana para cobrar o que foi negado durante a semana. E isso não é um deslize, é um colapso que vem seguido de uma culpa, que vira mais uma restrição, que gera mais colapso, e aí o ciclo recomeça. E a pergunta que fica é sempre a mesma: por que que eu não consigo me controlar? Só que essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: o que está causando isso? Uma observação importante: se tu sente que esse comer emocional ele é constante, intenso e está realmente afetando a tua vida de uma forma mais profunda, vale buscar um apoio profissional. O que a gente está falando hoje é sobre o padrão de comer por emoção, de comer transtornado, não sobre o transtorno em si. A restrição rígida durante a semana coloca o teu corpo e principalmente o teu cérebro em um estado de privação. E aí, quando aparece qualquer brecha, tu simplesmente explode, porque o teu cérebro ele tá respondendo à restrição que tu colocou durante a semana e não porque tu é fraca. E tem um detalhe que talvez tu nem deva perceber: a própria restrição pode gerar ansiedade, que aí vira mais um gatilho por cima do primeiro, e aí tu fica ansiosa por estar na dieta, e a ansiedade te empurra exatamente para a comida que tu estava evitando. Mas vale lembrar que não é só a restrição que abre essa porta. Ansiedade, tristeza, um dia difícil, uma semana pesada, o corpo encontra na comida uma forma de regular o que a mente não processou. E aí acaba tratando a comida como uma recompensa, como uma cura milagrosa, e isso é automático. E é por isso que brigar com a comida na hora ali que tá acontecendo não funciona, porque tu não decide comer por emoção. Tu simplesmente já comeu antes de perceber que estava ansiosa, porque a emoção bate e o piloto automático assume. E aí a escolha consciente chega só depois, quando o estrago já foi feito. E aí tu é consumida pela culpa e pelo pensamento: Ah, já que eu errei agora, eu já vou comer tudo de uma vez, porque depois eu não vou poder mais. o final de semana passado foi um dos piores que eu tive nesse ciclo. Eu me segurei a semana toda, comendo tudo certo, fiz até uma sobremesa fit na sexta-feira pra não me sabotar, porque pra não ter um espaço pra crise, porque eu estava num momento mais difícil, mas teve um momento do sábado que tudo desandou. E eu comi o que eu bem entendi, mas o que me salvou de um estrago ainda pior foi uma decisão que eu tinha tomado antes, lá no supermercado. Eu não comprei industrializado ou qualquer outra coisa que eu soubesse que eu ia querer comer até ver o fim daquilo. Então, quando o gatilho bateu, eu não tinha o pior ao meu alcance, tu entende? A prevenção, ela não acontece na hora que dá a vontade, ela acontece quando tu tá no mercado escolhendo o que tu vai levar para casa. Eu comi sim em exagero, eu comi por emoção, mas quando o que tem em casa são opções de qualidade, o estrago é menor, porque o teu estômago ele sente a diferença do que ele recebe. E aí isso vai muito além do estético. O que eu fui entendendo sobre mim é que o gatilho aparece mais forte quando eu perco o controle dos macros. Macros ou macronutrientes, para quem não sabe, são basicamente os três grupos que compõem tudo que tu come: proteína, carboidrato e gordura. Cada um tem ali uma função diferente dentro do teu corpo. E aí, quando tu sabe quanto de cada tu precisa comer no teu dia, tu para de só contar calorias e começa a entender o que que tu tá colocando para dentro do teu corpo de verdade. E aí sim que tu começa a ver resultado. Então, quando eu não sei onde eu tô no meu dia, a ansiedade, os pensamentos sabotadores, eles simplesmente surgem.
Então, o que realmente funciona para mim é tirar foto do que eu comi para recalcular o que eu ainda posso comer nas próximas refeições, encaixando ali nos macros e nas calorias que ainda estão disponíveis no meu dia. Isso me ajuda a não restringir além do ponto e também a não explodir no comer emocional, no comer transtornado. Então, eu não resolvi. Só que hoje eu realmente consigo entender melhor a minha cabeça e eu tô no processo, aprendendo as formas de lidar com esses gatilhos. E a diferença entre hoje e o antes é que eu parei de me perguntar por que eu não me controlo e comecei a me perguntar o que está causando isso. Algo que me ajudou muito a entender o processo de fazer dieta foi ver como um processo de treino. Tu não chega na academia no primeiro dia agachando com 30 quilos, certo? Tu começa com 10, depois vai 15 e depois vai progredindo. Com alimentação é a mesma coisa. Não é só sobre virar uma chave mágica durante de uma hora para outra e achar que hoje tu vai começar a comer tudo certo. Tu primeiro começa tirando as besteiras que come durante a semana, depois tira ali do final de semana. Então é tudo um processo e prevenir o comer por emoção é se alimentar bem e entender os teus gatilhos, um por um, construindo ali um ambiente que trabalha ao teu favor. Quando tu para de só reagir na hora e começa a agir antes das compras do supermercado, no planejamento do dia, nas escolhas que tu faz enquanto a cabeça ainda tá no lugar, o ciclo começa a perder força. Então coloca na tua cabeça que a prevenção não começa na hora que a vontade bate, ela começa nas escolhas que tu faz antes disso acontecer. E quando tu entende isso, tu para de se culpar por ter falhado num momento de emoção alta e começa realmente a olhar para o que tu pode construir nos momentos em que tu tá bem. Eu quero saber de ti, tu já sabe quais são ali os gatilhos que te fazem comer por emoção? Já parou de agir no automático e passou a analisar isso ou nem tinha pensado ainda? Porque o primeiro passo realmente é parar por um segundo e pensar sobre isso, não para se julgar, mas para se entender, porque quando tu consegue compreender um gatilho, tu para de usar a comida como uma recompensa e começa a trabalhar o motivo disso. Se isso fez sentido para ti, compartilha com alguém que precisa ouvir e se inscreve no canal, porque essa é uma peça de uma conversa muito maior. Esse padrão, ele não vive só no corpo, ele tem raiz na mente também. E os outros vídeos aqui no canal vão conectar isso para ti.